Bom dia, muito bom dia! Começamos esta segunda-feira com imagens ao vivo, direto de Esteio, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Manhã ensolarada, neste momento faz 18 graus em Esteio. Manhã linda para começar a nossa semana aqui no Inspire-se. Porto Alegre também registra 19 graus nesse momento. Aqui na Carlos Gomes, estamos na Carlos Gomes, aqui nos estúdios da Masper TV, direto para todo o país. E você é a nossa companhia no programa de hoje. Muito obrigada por estar sempre aqui, ligadinho no canal 520 da Claro TV, 575 da Parabólica Digital Brasileira, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, de qualquer lugar do mundo que você estiver. E também no nosso site, maspertv.com.br. E quero te convidar, se ainda não está inscrito no YouTube, vai lá, se inscreva. Você pode participar ali, enviando inclusive seus comentários, as suas sugestões para nós no @AndréaDeVargas. Você também pode colocar os seus questionamentos, suas sugestões de convidados e de pautas aqui para o programa. E hoje nós vamos falar sobre o poder da comunicação no nosso dia a dia. Também vamos saber como o artesanato, ele pode gerar renda e também fazer bem para o nosso emocional. E ainda vamos conhecer um recanto, que é aquele momento de refúgio da nossa correria, do nosso dia a dia, que pode também se aliar ao nosso bem-estar, fazendo aí uma melhoria para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde, quando a gente pode desfrutar de momentos assim. Já começamos então falando sobre isso, como um espaço em meio à natureza pode ajudar a nossa saúde emocional e física. Para isso eu recebo aqui os proprietários desse espaço, que é a Paula Poeta Dornelles e o José Dornelles. Olá. Muito obrigada, bom dia para vocês. Bom dia, obrigado pelo convite. Obrigada, prazer em recebê-los. A gente sempre fala aqui da importância da nossa saúde mental, né? Da gente desconectar em alguns momentos desses agitos do nosso dia a dia, que a gente sabe que a gente está totalmente ligados de alguma forma às redes, à internet, à TV. A gente tem muitos momentos, né, de pensar demais, de se ocupar demais. E para a nossa saúde mental, sabemos que é importante também a gente relaxar, né? E nada como um espaço que é voltado para isso, porque a natureza nos ajuda, né? Sim. A gente está muito hiperconectado, né? Tanto no trabalho, quanto em casa, quanto com os filhos, quanto com a família. E o recanto é um refúgio, né, para que a gente possa se desconectar um pouco, né? E voltar para a natureza, que é, né, um ambiente onde a gente pode interagir, né, a gente pode caminhar, a gente pode, né, olhar o pôr do sol, olhar o amanhecer. Hoje em dia a gente não tem mais essa possibilidade, né? A gente vive numa selva de pedra, vamos dizer, né? Já acorda correndo, de olho no relógio. O horário para o trabalho. Então, ali são momentos para desconectar mesmo. Foi pensado quando vocês fizeram, né, essa concepção de espaço, vocês já estavam pensando nisso? Não, eu morava lá, morei lá, estou morando lá. E a minha casa estava sempre cheia de amigos, né? E eu fiz quiosque para fazer churrasco para os amigos. E esse aqui foi trabalhar na pandemia lá, que aí começou, como ia muita gente lá, eu estava fazendo uma cabana para receber os filhos. Eles disse, mãe, vamos comercializar isso aqui, vamos alugar. Eu digo, mas como? Ele disse, deixa comigo que eu organizo. E aí começou de uma cabana que era para os filhos, nós temos agora 6 cabanas. Foi ampliando o negócio. E agora tem um salão de festa também, um celeiro de festas. Então, foi tudo assim, vamos fazer mais, vamos fazer mais, vamos fazer mais. E aí já tem 6 cabanas, celeiro, quiosques para passar o dia a cavalo.
E tudo de bem-estar das pessoas, assim. A pessoa sempre, a criança quer cavalo, né? Ah, quero andar de cavalo, ah, quero isso. Então, tem um carrinho, leva na trilha, e aí ficou... A gente foi agregando bem-estar, né? A gente foi ali na pandemia, era uma casa para refúgio da pandemia, né? O pessoal ia lá, se refugiava, não tinha para onde sair, né? Aí foram para lá. Aí a gente fez outras cabanas, no fim, temos 6. Aí a gente fez quiosques, a gente fez espaço e a gente foi agregando coisas para o bem-estar, né? O pessoal era uma cabana, depois teve quiosque, depois a gente fez um deck, depois a gente fez fogo de chão, a gente fez uma quadra de esporte. Então, né? A gente foi, o meu avô já tinha feito, né? Essa fazenda era do meu avô. Ele já tinha feito uma trilha dentro da natureza. A gente organizou a trilha de novo, limpou, podou, né? Para o pessoal ter contato direto com a natureza. Então, a gente foi agregando coisas que hoje é um refúgio completo para bem-estar, né? Antes era uma cabana, hoje tem, né, uma coisa mais completa para esse bem-estar que hoje que todos nós precisamos, né? Ao amanhecer. Maravilhoso, né? O contato com a natureza é algo transformador mesmo. E as pessoas procuram muito isso, justamente por se darem conta que elas não têm, né? E o quanto isso faz bem. Exato. Era essa a necessidade que tu via, foi aí que tu percebeu. Minha mãe... né, era daquele jeito agora. O deck. Tu botou essa foto aí. Antes e depois, né? Então, a minha mãe já estava morando lá, né? E eu, desde pequeno, ia para aquela fazenda lá. E eu sei o quanto isso é importante, né? Eu passo lá na fazenda, na parte que era do meu avô, tem as cordas que eu, quando eu era criança, me balançava, né? Fazia o balanço. Então, eu vi que isso era uma necessidade, né? E a gente foi agregando coisas ali que hoje está todo mundo indo lá e se beneficiando disso. Que uma coisa que meu avô começou a fazer há 40 anos atrás. Sim. Né? E vocês pensam em ampliar isso ou assim como está bom já? Qual que é a ideia de vocês? Não, sempre melhorando. Sempre melhorando. A gente vai fazendo, aí daqui a pouco dá a ideia de fazer mais alguma coisa, porque a gente já usou acho que metade do espaço. Tem mais uma outra metade que a gente quer fazer outras coisas, até outras cabanas menores, até para as pessoas com motorhome, entendeu? Tem um espaço bem grande para botar cabanas menores e um espaço para acampar, né? Um acampamento, o pessoal vem com motorhome ou acampar numa parte mais para baixo, assim, né? Que são 15 hectares que a gente tem, né? Então, numa metade para cá, a gente conseguiu completar quase todos os espaços, com muitas coisas. A gente quer mais... E a gente quer fazer na parte de baixo ainda outros projetos que é mais para acampamento, motorhome, né? Que dá para... E o que é interessante, eu acho, até para a gente trazer isso para o Inspire-se hoje, é mostrar como é possível empreender e também pensar, né, num bem-estar. Isso. Como a gente pode aliar algumas coisas que talvez na época da pandemia aí vocês nem tinham ideia que isso seria possível em algum momento. Já era da família, já era para o espaço de vocês, para o descanso de vocês. Isso. Então, como às vezes a gente está em algum lugar que a gente não tem ideia que isso também pode nos render lucro, é um empreendimento, né? Para se manter, né? Nem a minha mãe fala que, né? Meu avô fala tem que ter olhos para ver, né? Então a gente está às vezes num ambiente e a gente não está conseguindo perceber. E a gente teve aquele olhar mais um pouquinho ali na frente, né? Um futuro ali. E a gente disponibilizar um espaço que era só nosso, né? Para mais pessoas. Né? Eu sempre digo que é nosso, né? Um recanto é nosso, né? A gente está ali de guardião, cuidando. Mas é para todo mundo, né? Para ti, para as crianças, para o pessoal interagir, ter contato com a natureza. Né? E agora, voltando um pouquinho que tu falou, sempre dá para melhorar. Por exemplo, eu tive essa semana de fazer a fazendinha. A gente fez uma fazendinha para os animais. As crianças gostam muito, né? Mas agora o pessoal já começou a ir para ter contato com os animais, né? Com o cavalo, com as cabritas, né? A gente comprou 2 cabritinhas, coelho, marrequinho, galinha. Então, as crianças não têm também esse contato. Né? E nem os adultos. Essa é a questão, não é só as crianças. Olha aquele ali é açude. É um açude feito pelo meu pai. Então, um açude que não tem barro. Ele foi todo planejado para não criar barro no fundo. Então, as pessoas que a água é bem... Não, as pessoas pensam que o açude tem um cheiro, porque por causa do lodo, né? Forma um lodo lá, não é areião de praia.
Então, o banho, o caiaque é o momento. As pessoas fazem aniversário lá e ficam todo o tempo lá andando de caiaque, as criançadas. delícia. O momento é no verão, quando tem sol, e inverno, quando tem sol, as pessoas estão andando de caiaque. E isso é interessante também, o espaço para confraternizar, né? Isso. Trazer, agregar, trazer Lá a amigos, Figueira, família. lá, a Figueira. Aham. Reunir a família, né? reunir a Reunir os família. amigos. Né? Eu estava falando ali nos bastidores, tem lugares que focam para casais, né? Tem pousadas que focam... Ali a gente focou mais para a família, né? Olha uma família fazendo piquenique na beira do açude, né? Cada um trouxe uma coisinha e Quem fez... quer passar o dia pode. Sim, tem a opção para passar o dia, Pro com day- certeza. O day use, né? day Para passar o use, dia. Ou também ficar Pra hospedagem. se hospedando, né? Em E hospedagem. também para eventos, né? Que a gente fez um celeiro para eventos maiores, para casamento, aniversário, formatura, né? Para eventos maiores de 50, 100, 150 pessoas. Não, maravilha. E aí fica, então, a dica para quem já quiser também se preparar para o seu evento, já entrar em contato antes. Com As pessoas às certeza, vezes deixam isso. muito para a última hora, né? É. Acredito que final de ano deva lotar, então falta quanto lugar. antes se antecipar, melhor. Falta lugar. O ano passado Outubro, faltou. novembro, dezembro é concorridíssimo. Tanto para as festas quanto para as empresas que querem fazer as confraternizações Claro. de final de ano, né? Então, é cedo ainda, mas também não quando a gente pensa num lugar que também não é tão grande assim. E isso eu acho que é importante a gente dizer, porque no momento que tu deixa tudo muito amplo, é muita gente circulando, já perde essa característica Perde que a gente está isso, falando, que é da paz, que é, né, É. do sossego. Então, Tanto é que a gente não é aberto ao público, é sempre com reservas, né? Não é tu chega lá, então não tem aquela questão de tumulto, né? Então tudo com e os reservas. eventos são mais tranquilos também. São mais tranquilos, né? Tranquilo. Tudo só os convidados ou agendado para passar o dia, mas o quiosque, 10 pessoas, fica tudo concentrado. Não tem chegar, botar o carro ali, abrir as portas e botar som, toda alta. Não, tudo é tudo bem tranquilo. Perfeito, então eu quero agradecer muito a participação, a presença de vocês hoje aqui. Fica aí uma dica, né, para a gente começar a semana já pensando que podemos ter momentos de relaxamento em meio à natureza, pensar um pouco na nossa tranquilidade, no nosso emocional, que é tão importante. As pessoas se estressam muito, Bastante. né? E cada vez que a gente se sente assim, deve procurar algo que nos faça sentir melhor, né? Sim. E E fica o aí convite, é uma né? Fica o oportunidade. convite para Para conhecer, né? Muito Próximo aqui de obrigada. Porto Alegre, dá 50 minutos, 1 hora, então fica o convite. Perfeito, muito obrigada. Fica o arroba também aí para quem se interessar, quiser mais informações, né? Entra no arroba e se informa, pede informações. Muito obrigada. Obrigado. Então, obrigada, José. Obrigada, Paula. Prazer tudo bem. recebê-los. Obrigada. Nós vamos agora para o intervalo. Na volta, vamos falar sobre o poder da comunicação no nosso dia a dia, já já. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o país. E agora nós vamos falar sobre o poder da comunicação no seu dia a dia. Você já parou para pensar que praticamente tudo na nossa vida envolve comunicação? É sobre isso que vamos conversar agora com a jornalista e mentora em comunicação, Fernanda Oliveira. Fernanda, bom dia. Bom dia, Que Andréia. prazer te receber. Satisfação, que coisa boa retornar aqui. E agora sou entrevistada por ti, muito bom. Muito bom te ter aqui, falando de um assunto que eu também tenho paixão, fascinação, que é a comunicação. É a Sem dúvida. base de tudo, eu acredito, das nossas relações, a nossa Exato. Vida é a comunicação. Então, já queria começar falando deste livro, que é a Comunicação, a moeda mais valiosa do mundo, que é o teu lançamento agora, Sim, né? muito feliz, aproveitando esse momento de dar luz a esse filho tão esperado, tão querido.
Por quanto tempo? Quanto tempo dedicado à comunicação, Fernanda? 23 anos, Andréia. 23 anos. Eu comecei na comunicação menina, moleca, ainda na adolescência, enquanto estagiária de comunicação no interior, onde eu fiz a minha primeira graduação, Comunicação Social e Jornalismo em Caxias do Sul, e onde a minha carreira de jornalista começou, na RBS TV. E então, desde lá, eu venho trabalhando com comunicação. Eu digo que a comunicação ela foi se transformando com o amadurecimento da Fernanda. Mas desde muito antes da minha formação como jornalista, a comunicação ela já fazia parte da minha vida. O desejo, inclusive, eu conto isso no primeiro capítulo do livro, foi uma escolha de uma criança de 10 anos de idade. Imagina. O que a gente encontra nesse livro, então, Fernanda? Uau! Eu te diria que é como abrir um cofre, Andréia. É abrir um cofre, porque eu mostro aqui, né, trazendo esse nome tão sugestivo que é a comunicação como uma moeda valiosa, porque de fato ela é. A comunicação, eu não trago aqui um conceito de comunicação apenas como técnica, como uma ferramenta, mas como um ativo que sustenta negócios, relações, reputações. Então, eu trago aqui o poder da comunicação em todos os âmbitos de relacionamento, sejam eles profissionais, sejam eles no ambiente de relacionamento, porque tudo é relacionamento. E para estabelecer bons relacionamentos de negócio ou na nossa vida pessoal, nós precisamos nos comunicar bem. Então, quem ainda enxerga que a comunicação ela é um dom que é aderido por poucos, né, os jornalistas, os comunicadores, estão enganados. E a gente precisa mudar isso, porque todo profissional na sua fase adulta, toda pessoa na sua fase adulta se torna um comunicador. Só ainda não descobriu isso. Um advogado, um contador, um empresário de qualquer área, ele é um comunicador. Agora, talvez você esteja indo para a arena da vida sem preparo e esse é o grande diferencial competitivo que os profissionais que já entenderam que a comunicação é valiosa já colocaram em prática. E por isso mesmo se destacam mais, porque nós não estamos falando apenas daquilo que dizemos, não é, Andréia? O nosso posicionamento enquanto marca, o nosso posicionamento enquanto profissionais passa muito por aquilo que comunicamos também quando nada dizemos. Isso é importantíssimo. Até nas nossas relações de trabalho mesmo. Indiretamente, eu posso não ser uma comunicadora, mas no meu dia a dia, com o meu colega do lado, com as pessoas que eu encontro na rua, tudo a gente comunica, né? Com certeza. E é muito incongruente quando a pessoa ela se apresenta de uma maneira lá no seu consultório, no seu escritório, aqui, né, no estúdio da televisão, e, por exemplo, encontra a Andréia na rua e vê alguém completamente diferente, completamente despreocupada com a sua comunicação, com a sua imagem, e isso destoa. E as oportunidades, elas passam e passam rápido. Então, eu sempre digo, esteja preparada, esteja pronta, com a roupa de ir, com as suas melhores palavras quando as oportunidades surgirem. Então, nós estamos o tempo todo comunicando, sendo vistos, avaliados, e por essa razão, a comunicação ela precisa ser levada a sério. Ela precisa ser enxergada como um ativo realmente. E é esse o conceito que eu trago no meu livro. E esse conceito, Andréia, ele foi levantado ao longo desses 23 anos de carreira, fortalecido quando eu fiz a minha transição de carreira do jornalismo para realmente estudar o comportamento humano, quando eu me formei em neurociência e comecei a trabalhar a análise de perfil comportamental de pessoas. Então, hoje eu digo que eu leio pessoas. Eu entendo de pessoas e, através do funcionamento que é comum para cada pessoa, é que eu adequo a sua comunicação de maneira autêntica. Porque nós não precisamos imitar alguém, nós não precisamos falar como o apresentador da TV, ou como aquele ator ou atriz que você admira tanto, mas você precisa buscar a tua autenticidade para comunicar com verdade. E é aí que mora a nossa maior força, a nossa principal virtude, que é quando eu consigo transmitir quem eu sou de fato, através das minhas palavras e também da minha apresentação, da personificação da minha imagem. Porque não são só palavras que comunicam, né? Exatamente. O nosso cabelo, a nossa roupa. Tudo comunica. Tudo comunica o tempo todo. Então, nós estamos sendo lidos pelas pessoas também. E veja bem, nós não temos, muitas vezes, uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Então, seja assertivo. Tenha sempre um sorriso, uma roupa adequada. Não estou falando de luxo, eu estou falando de alinhamento, eu estou falando de ajuste, eu estou falando de coerência com o evento e com aquilo que você comunica.
Muitos profissionais dizem, eu tenho tantos MBAs, eu tenho doutorado, eu tenho muito conhecimento técnico, científico e não sou valorizado. E aonde esses profissionais pecam? Na sua aparição, na sua apresentação, na comunicação não verbal. Porque não adianta você ser um porta-joias e se apresentar embrulhado num saco de pão amassado. Então, esse cuidado com a comunicação não verbal, ele também é importantíssimo. Isso há muito tempo deixou de ser futilidade, aliás, nunca foi. Só que as pessoas ainda têm um pré-conceito, e o preconceito é um conceito pré-estabelecido, de achar que cuidar da sua imagem, da sua comunicação não verbal é fútil, e não é. Os profissionais mais inteligentes, mais astutos, eles cuidam e já entenderam que a imagem é o que abre muitas portas. Muito bom. E a comunicação verbal, ela também pode ser melhorada? Com toda Existem certeza. técnicas para isso? Muito. E isso é fácil. Eu digo que a técnica é a parte mais fácil de melhoria da comunicação, Andréia. Você sabe, tem que aquecer a voz antes de entrar aqui no programa, fazer alguns trava-línguas, trabalhar a sua dicção, amplitude vocal, né? Trazer todo esse poder da respiração correta que eu ensino para os meus mentorados, para os meus alunos, que é justamente trazer toda a potência que você tem da sua fala, que representa 7% de todo o contexto da comunicação. Então, veja bem, se eu tenho uma fala interessante, com repertório, com palavras bacanas, que você consegue trazer mais repertório realmente para as pessoas. E quem lê tem mais repertório. Sem dúvida. Pessoas que leem, elas têm assuntos sobre assuntos diversos, são pessoas mais interessantes para que a gente faça uma troca, como nós estamos fazendo aqui. Então, a leitura é fundamental. E eu acredito muito nisso aqui. No livro físico, eu fiz questão de fazer um livro físico, apesar de ter a versão para o Kindle, em várias plataformas, mas eu sou uma pessoa da escrita. Eu gosto de rasurar, eu gosto de ter intimidade com o livro, Andréia. Então, para mim, isso é muito importante, é um marco na minha carreira, porque eu trago aqui não apenas os conteúdos, o conhecimento enquanto jornalista, comunicadora, mas especialmente do meu olhar de observadora, como mentora, onde eu percebia pessoas incríveis, maravilhosas em suas respectivas áreas de trabalho, mas que ao ligar uma câmera, apontar o microfone enquanto repórter na TV, travavam. Simplesmente perdiam aquele brilho, entravam num estado de nervosismo, e tinha um branco, sudorese na mão, a voz trêmula, a expressão no olhar ficava preocupada. E eu disse, gente, nos bastidores aquela pessoa estava me dando uma aula sobre o assunto que ela é muito boa e agora ela travou. Então, isso me trouxe o desejo de não mais reportar na TV, mas dar voz para essas pessoas através de um treinamento. Eu criei o meu próprio método e hoje eu desenvolvo pessoas de uma maneira que eu digo que é muito simples, porque eu devolvo para elas essa tranquilidade da autoconfiança de comunicar, de falar em público, de se sentir bem na sua própria pele, que é o mais importante. Exato. Fernanda, e agora você falando, vem tantas coisas, tantas nuances aí da comunicação, né? Que a gente nem sabe, muitas vezes nem percebe que elas permeiam tudo que a gente faz. Sim. Por exemplo, quando eu posso não querer me expor, né? Tenho dificuldades, não quero gravar, apesar de hoje a gente sabe a importância que tem essa exposição digital, tu ir dar uma entrevista, ir a um podcast, tu se colocar na tua rede, mas também até numa reunião de trabalho. Muitas vezes tu pode ter o maior conhecimento do mundo, se não sabe se expressar nesse momento, né? Por isso que muitas vezes diz, mas por que eu estudo tanto, me preparo tanto e quem se dá bem é o meu colega que nem, ou outra pessoa, um concorrente que nem tem tanto poder assim de conteúdo que nem eu tenho. Por que acontece isso? Esse é um ponto fundamental que tu traz agora e muitas pessoas que estão nos assistindo com certeza vão se identificar, Andréia. Porque, veja bem, eu sou uma estudiosa, eu nunca parei de estudar e eu aprecio muito conhecimento. Então, não tragam aqui um outro tom para aquilo que eu vou dizer. O conhecimento, ele sempre foi e sempre será muito importante. A busca pela informação de qualidade, pela checagem de fontes e tudo mais. Contudo, todavia, entretanto, o que eu digo e defendo se pessoas que são menos capacitadas tecnicamente
se destacam, qual é o diferencial que essas pessoas têm? Elas têm coragem, elas têm postura e elas têm persuasão. Clareza para trazer uma informação de forma coerente. Se eu tenho clareza, se eu tenho coerência, talvez eu não tenha todo o conhecimento técnico, mas eu tenho uma arma muito importante que é, eu tenho argumentos persuasivos para levar lá para o meu chefe na reunião, para levar para alguém um projeto audacioso e a minha autoconfiança, a minha postura, ela faz com que aquela pessoa também acredite no meu projeto, também acredite no meu sonho. E esse é o diferencial das pessoas que ganham não pelo conhecimento técnico, mas pelo posicionamento. Então, imagine, se você já é bom no que você faz, você pode se tornar um ícone se você comunicar melhor. Então, ao invés de criticar quem está se destacando, invista em comunicação, que não é apenas uma habilidade, ela é a habilidade das habilidades. Já há muitos anos, em todas as revistas científicas do Brasil e do mundo, que trazem a comunicação como a habilidade mais importante nas empresas estrangeiras e brasileiras, como um fator de diferenciação no mercado. E, além disso, a comunicação, quando ela é bem alinhada, ela acelera o processo de crescimento e de sucesso de profissionais de excelência. Então, se você ainda não enxerga a comunicação dessa maneira, a leitura desse livro é recomendada porque vai te trazer muitos insights, não para que você concorde comigo, mas para que você reflita e se questione. Inclusive, eu trago exercícios nesse livro, para que a pessoa interaja, o leitor interaja com o livro e ele possa, de fato, ter um momento de autoanálise, que é o mais importante. O livro, ele também é uma ferramenta de transformação. Na escala do conhecimento, é uma maneira acessível de adquirir conhecimento, e que eu valorizo muito, porque foi a minha primeira forma de começar a viajar lá na minha infância e adolescência, foi através dos livros. E hoje, ler o meu próprio livro e poder compartilhar isso com as minhas filhas, com os meus mentorados que já me acompanham há tantos anos, foi um momento lindo que aconteceu na semana passada na Livraria Santos, de muita emoção, porque ele contempla uma vida inteira, uma carreira de 23 anos, que eu dedico à comunicação e que pretendo continuar seguindo, me dedicando cada vez mais. E serve como um guia. Tem dúvidas? Vai até o livro, relê ali. Fernanda, onde que a gente encontra esse livro? Em todas as livrarias Santos. No meu Instagram, você consegue comprar diretamente também, com um preço mais acessível, um valor mais acessível. Nas livrarias sempre tem um diferencial, mas em todas as livrarias Santos está lá os exemplares do meu livro. E direto no Instagram também tem a versão, para quem não gosta do livro físico, tem na Amazon a versão digital. Então, você tem várias formas de localizar comunicação, a moeda mais valiosa do mundo, que realmente vai trazer grandes insights e traz um olhar completamente diferente para a comunicação, que traz a experiência da repórter, da apresentadora, mas também da mentora que percebe a limitação, Andréia. E quando você me falou das técnicas, 20% é técnica. A maior parte da limitação das pessoas que eu atendo, e eu atendo grandes líderes, é emocional. Imagina. A barreira para não comunicar com excelência, ela vem dos medos, ela vem de cunho emocional. E é isso que eu trabalho numa primeira esfera, para só depois entrar com a técnica. E depois que isso destrava, tudo só vai. Aí você flui na vida, você flui na tua carreira. E é lindo ver uma pessoa que não comunicava ganhando esse poder. Porque muitas pessoas me dizem, é a primeira vez que eu gravo, é a primeira vez que eu dou uma entrevista sem tremer, sem ficar nervosa. Isso é muito gratificante para mim. Não, maravilhoso. Tem pessoas que nem vão porque tem Sem pânico, dúvida. E né? você deve presenciar muito disso aqui também, muito. nos bastidores, Andréia, de pessoas que tremem ou até mesmo desistem por essa insegurança de falar em público. Exatamente. Para a gente encerrar, queria que deixasse uma dica para nós de uma comunicação assertiva. Como saber que estamos tendo uma comunicação assertiva? Porque muitas vezes a gente acha que está comunicando e não está. Não é mesmo? Excelente. Existe uma grande diferença entre apenas falar e comunicar. Porque quando eu comunico, eu tenho intenção. Quando eu comunico, eu sei exatamente de onde eu saio, qual é o trajeto e qual é o objetivo, o destino final. Eu imagino sempre como se você estivesse usando o teu aplicativo para ir para um lugar novo.
Então, entenda, você precisa saber de onde você sai e qual vai ser a rota que você vai fazer. Uma comunicação que faz sentido, ela tem que ter coerência, ela tem que ter clareza e ela tem que fazer sentido para o público que vai ouvir. Se você tem esses 3 pontos importantes, você vai trazer de uma forma muito simples e muito prática para o teu dia a dia algo que Aristóteles já trazia lá atrás como a retórica, a receita da retórica, que é: tem autoridade percebida, ou seja, tem a sua credibilidade percebida. Você hoje, como profissional, consegue transmitir credibilidade naquilo que você faz? Você é visto como uma referência? Segundo ponto, aquilo que você fala tem coerência, tem senso lógico, né? Que seria a questão de trazer o racional, trazer informações que realmente tem importância para o público. E o terceiro ponto, que é o pathos, que é a paixão, tenha brilho nos olhos, seja apaixonado pelo que você faz. Se você tiver esses 3 ingredientes com clareza, sabendo o destino que você quer chegar, não tem como não ser assertivo. Então, é muito simples. Ser simples não é tão fácil, mas é simples. E eu digo que esse livro ele é simples sem ser simplista, porque eu tentei facilitar ao máximo a minha comunicação para que toda e qualquer pessoa que o leia tenha o melhor proveito dessa leitura. E isso é importantíssimo também, Fundamental. né? Porque a gente também se depara com pessoas que têm uma linguagem totalmente técnica. Exato. E o outro que está recebendo o receptor também não compreende. Se eu falo alemão, você falando mandarim e o nosso público não entendendo nada, nós não atingimos o nosso objetivo aqui enquanto comunicadoras, que é trazer clareza, trazer informação, trazer mudança, porque comunicação é transformação. Então, no momento que nós temos essa conversa tão rica e alguém que está nos assistindo diz: nossa, eu preciso realmente refletir mais sobre isso, cumprimos o nosso papel. Transmitimos informação, trouxemos questionamentos e alguém vai se colocar em movimento através da nossa fala. Isso é mágico. Perfeito, muito bom. Dá essa vontade de ficar te escutando muito, sabendo muito. Eu ficaria aqui por horas. Muito bom. Uma profissional aí dedicada há tanto tempo à comunicação, que tem propriedade para falar sobre isso. Então tá aqui, ó, um presentão para você, né? Que é esse livro Comunicação, a moeda mais valiosa do mundo. Mais informações no @ ali da Fernanda Oliveira. Eu indico a todos que façam. Realmente a gente tem um poder muito grande que a gente tem que saber usar, que é o da comunicação. A comunicação. Te agradeço, muito obrigada. André, Um prazer te receber que honra, aqui. uma honra ser ouvida por uma colega jornalista, prestigiando esse livro. Espero que tu faça um bom uso dessa leitura. Farei com certeza. Quero te deixar com muito carinho uma dedicatória e é um prazer estar aqui no Inspire-se, que é uma referência também. A André há tantos anos aqui no mercado, trazendo informação de qualidade, o que é fundamental, gente. Informação de qualidade trazida por jornalistas, o que faz toda a diferença. Então, é uma satisfação estar aqui no teu programa, André. Obrigada e muito mais sucesso para você. Para nós. Volte mais vezes. Com toda certeza. Com novidades, que é o que a gente gosta muito também. Eu quero a minha dedicatória sim. Vai ser um prazer. Te agradeço. Até mais, então, Fernanda. Obrigada. E a gente vai para o intervalo, é rapidinho. Daqui a pouco tem muito mais aqui no Inspire-se. Voltamos com o Inspire-se. Agora nós vamos falar sobre o artesanato, como que ele pode gerar renda e também ser uma forma de relaxar, ocupar o tempo e transformar aí toda a criatividade em bem-estar. É por isso que eu recebo aqui a Chay da Rosa, proprietária da Raízes da Mãe Terra. Chay, que prazer te receber aqui, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo. Bom dia, Chay. Eu quero já iniciar sabendo como que tu começou nessa área do artesanato com produtos aromáticos, né? Porque a Chay produz incensos, velas, sprays e também está em chás também, né? Chás. Eu quero entender um pouquinho como que foi esse teu contato, esse teu processo aí de construção dessa marca que, como eu disse, envolve tanto prazer sensorial aí e bem-estar. Então, a loja nasceu da minha conexão com a natureza. Desde pequena eu sempre tive muito contato com a terra,
Então, a loja é inspirada na natureza e nas minhas raízes, que são as minhas avós, a minha mãe, as minhas irmãs. São aquelas pessoas que me inspiram a ser melhor. Então, para a gente ser melhor, o que a gente precisa? De produtos que nos tragam um bem-estar, que nos tragam uma conexão melhor e uma pureza, uma leveza. Então, a loja nasceu desse meu amor e também desse contato com a natureza, que eu sempre tive desde pequena. E aí eu comecei a estudar, fui atrás para entender um pouco mais, que eu sempre fui muito apaixonada por incenso, só que aos pouquinhos eu fui descobrindo que nem todos os incensos trazem benefícios. Ah, isso é bem importante a gente falar, né? Sim. A gente acha que vai, vou acender ali um incenso e... Não, tem incensos que podem até acabar nos prejudicando, né? Sim, porque a maioria, na verdade, é produzida em massa. Então, eles não colocam aquela intenção, carinho, cuidado, é mais para venda mesmo. Então, acaba que eles adicionam muitos aditivos químicos, pólvora, carvão e outras coisas que a gente às vezes nem sabe, né? Não tem procedência. Então, eu comecei a estudar sobre isso e comecei a criar meus primeiros incensos, que foram os de ervas. Então, quem começou a me ajudar foi a minha avó, retirando ali um pouquinho das ervas do jardim dela, e eu comecei a fazer o molde. Aí, depois de eu estudar, assim, e entender um pouco mais, eu comecei a criar os de varetas e outros modelos, que daí eu não adiciono nada disso. É apenas as resinas, as ervas naturais e o cordãozinho de algodão. Então, tu foi aprendendo e foi fazendo, experimentando, fazendo pra ti, era isso? Pra mim, pra melhorar minha autoestima, meu bem-estar. E foi crescendo daí essa ideia. Sim. Aí, o que aconteceu? Como eu fazia e já postava, tô aqui na minha terapia. Então, gerava uma curiosidade. O que é isso que tu tá fazendo? Que negócio é esse? Aí, eu comecei a postar, gente, são incensos naturais. Tu vende? Não vendo, mas eu posso fazer um para te experimentar. E assim foi gerando a Raízes da Mãe Terra. O nome inspirado nas minhas ancestrais. E a Mãe Terra porque é o que gera o nosso planeta, né? Nutre e tudo mais. Vamos mostrar um desses que tu começou, foi com... Eu comecei com esses daqui, ó. Com esses daqui, Que são né? de ervas. Aí tem louro, alecrim, não canela. Não precisa nem aproximar, porque o cheirinho é maravilhoso. Eu disse, quando ela foi colocando aqui, já exalou aquele aroma, né? Aqui, então, nesse aqui tem canela. Louro, alecrim e canela. Alecrim. E aí o cordãozinho de algodão, que é mais natural. Então, quando tu fizer a queima dele, tu vai acender a pontinha, vai passar no ambiente, depois tu vai poder usar novamente. Então, é diferente dos outros de vareta que são mais fininhos, que a gente queima um por inteiro. Então, tu vai ter um uso maior ainda dele. A energia dele vai ficar mais tempo no ar. Como que se chama esse? Bastões de ervas. Bastões de ervas. Todos são com as mesmas ervas ou tu diversifica as ervas? Eu vou diversificando. Eu costumo dizer que elas são sazonais, né? Como a maioria vem do jardim da minha avó, eu vou fazendo aquela mescla, né? Vou usando, algumas eu vou adquirindo. Então, é fácil de conseguir também, né? Porque alecrim é um tempero, louro é um tempero. Então, a gente vai aprendendo a usar de formas que vão melhorando, né? E para quem acredita muito nisso, as ervas também têm um poder muito forte. Cada uma daqui tem o seu poder, né? O que tu diria desse aqui? Esse aqui eu costumo dizer que é o incenso da prosperidade. Porque ele ajuda, alecrim e louro são ervas solares. Então, eles ajudam a dar aquele alavancada, sabe? Quando a gente está estagnado, está tudo parado, a gente se sente mais cansado, são ervas que nos trazem alegria. Até a gente brinca, alecrim para dar alegria. Então, e a canela, que é o clássico, né? Prosperidade. Sim. Então, juntou esses três, virou o bastão da prosperidade. E ele, tu dá para acender ele e depois, ele tem que ser usado de uma vez só ou não? Não, tu pode usar tranquilamente depois 3 ou 4 vezes. Tu vai acender a pontinha dele e depois ele vai se apagar e tu vai poder usar de novo. Ah, ele se apaga sozinho? Se apaga sozinho, porque daí não tem a química. Tá. Não tem a pólvora. Geralmente a pólvora e o carvão são o que fazem a queima ser mais rápida. Aqui é só as ervas in natura mesmo. Tu indica algum momento do dia para usar ele? Sim, tem. Assim, aqui de prosperidade, geralmente a gente usa mais pro horário mais cedo, porque são ervas que vão te ajudar a ter mais ânimo. Tá. Então, pro teu dia fluir melhor. Mas para relaxar, daí tem o lavanda, aqui assim. Ah, tu tem outro Lavanda ali, com palo santo. O palo santo é para... Palo santo é para tudo, né? Para Ele tudo um pouco. ajuda a limpar, proteger, ele ajuda também na harmonia e a lavanda traz aquela conexão espiritual e aquela leveza. Aquele relaxamento, né? Então, ele ajuda muito para acender mais de noite ali, para te relaxar, fazer uma meditação, yoga, acompanha muito bem. Muito bom.
E tu tem desses aí, são esses 2 que tu trouxe hoje, Sim, né? Ali tem um que parece ter uma laranja, não é? Aqui tem casca de laranja também. Tem com pétalas de rosas, ali tem mais também. Tem muitas variedades aqui. Aí eu vou adicionando o que eu vou conseguindo, assim, para ir criando a energia deles. E quanto tempo eles duram? Eu digo assim, ó, se a gente comprar hoje, eu posso usar daqui quanto tempo ainda ele vai ter esse... Até 3 meses. 3 consegue meses. usar. Porque daí eu faço a secagem, a desidratação da erva e depois eu modelo ele para poder te fazer a venda. Então tem todo um preparo. Aí eles têm bastante durabilidade. Aí Se eu compro hoje, daqui 3 meses, ele vai estar inteirinho para te usar. Porque daí não vai ter risco da erva estar fresca e mofar. Tem que estar sempre com a erva sequinha já, desidratada. Que daí é o processo que eu faço de pendurar elas, deixar ali mais pertinho da cozinha, que é o lugar mais quente. Depois eu vou separando, porcionando e enrolando. E quanto tempo queimando ele? Quanto tempo dura ele? De 20 a 30 minutos, mais ou menos. 30 minutos. E a fumacinha bem leve, branquinha, sem aquele aroma tóxico, sem só o aroma nada da erva. Químico, tóxico, né? O que é bem importante, porque as pessoas às vezes não sabem e acham que vai estar numa vibe ali mais tranquila, mais natureza, mais saudável e está ingerindo algo tóxico, né? As varetinhas, como que chegou nas varetinhas? As varetinhas eu fui migrando depois também, com bastante estudo, porque tem que fazer bastante proporção. E aí eu fui criando, então eu uso apenas o palo santo, que é ele em pó, né? A madeira para incenso, e eu faço uma tintura de ervas, que é álcool de cereais e a erva que eu quero utilizar. Então eu coloco rosas, coloco canela, coloco lavanda, e aí eu faço essa tintura para ela dar a liga na massa. Depois, manualmente, eu vou enrolando varetinha por varetinha. E passo daí as ervinhas na volta, conforme o aroma que ficar. Maravilha. Chay, tu tem também aqueles pequenininhos ali, É os de cone daí. Tá, os de cone, isso mesmo. Assim, ó. Que é um conezinho que também coloca ali, né? Isso. Queima ali. A fumacinha sai por baixo, daí dá o efeitinho cascata. Aí eu vou misturando os aromas, daí é a mesma massinha. Depois também eu tenho o palo santo coberto, que é a mesma massa. Então, ele já é poderoso com a energia da massa e com a aplicação ele fica mais poderoso ainda. Muito legal. E daí também tem as velas, Chay. Sim, tem as velas, que daí é um complemento da loja, né? Pra gente ter aquela conexão com os elementos. O incenso traz o elemento ar, as velas trazem o elemento fogo, aí tem os chazinhos que trazem a terra, e as velas trazem o fogo também, né? Que são aromáticas também? Que são aromáticas e energéticas. Energéticas, né? Aí eu faço aplicação de reiki nelas também, para ajudar aquele momento que a pessoa estiver ali. Então, vai ter de alecrim, vai ter de louro, lavanda. Aí eu vou fazendo as misturinhas mágicas. E também, eu tô vendo ali, tem o spray aromatizador, né? E os chazinhos que tu dá a escolha, então. Então, é um combo. É um combo para a loja funcionar bem e conseguir te ajudar também, né? A fazer aquele pequeno ritual, que às vezes a gente gosta de tomar um chazinho no final da tarde, antes de dormir, acender o incenso, a vela para fazer a leitura. Aí, conforme vai soltando o aroma, vai te ajudando também. Gente, e isso é tão importante. O que você está fazendo para você, né? Para ter momentos de mais relaxamentos, de desestressar, de fazer um ambiente mais harmônico na sua volta. Às vezes não precisa ficar o caos se instalar para você procurar ajuda. Já vai deixando sempre esse ambiente, né, com uma energia boa, porque é disso que a gente precisa, né? No fim, é disso. É aquela pausa no meio do caos do mundo, né? Do caos do mundo, que às vezes é o que a gente sente falta, né? De a gente ficar tanto naquela rotina, naquela mesmice, e às vezes meia horinha que tu para ali, respira, faz uma meditação, faz uma leitura que te prende, né? Que vai te desprender dessa loucura, já auxilia muito, né? Nessa conexão, nessa energia. É verdade. Chay, então, para adquirir esses produtos no teu arroba ali, é isso? São sempre online a compra? Isso. Tem online e eu faço as feiras, finais de semana. E algumas durante a semana também, eu sempre posto a agenda lá no Instagram da loja.
E as feiras são o meio que eu tenho mais, assim, de trazer essa comunicação e essa explicação também. Porque daí os produtos geram aquela curiosidade, né? O que é essas ervinhas aqui? As pessoas podem experimentar, né? Cheirar ali, ver o aroma, sentir o aroma. Isso é bem importante aí eu também. consigo mostrar, né? Explicar também como que funciona. E é onde às vezes a gente tem aquela troca que é o que, às vezes, nem é tanto pela venda, mas às vezes a pessoa diz, nossa, esse aroma lembrou tanto a minha mãe, lembrou tanto uma pessoa querida. Eu gosto tanto disso, sabe? Então, é aquilo que vai preenchendo e vai fazendo com que a loja cresça. Sem dúvida, então, muito sucesso para você aí. Aromas, então, naturais, realmente, sem produtos químicos, que só vão fazer bem para você. Só bem. Muito obrigada, adorei te conhecer o teu trabalho. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. E obrigada a você também por ter acompanhado o Inspire-se de hoje. Iniciamos a semana aí, hoje está só começando com muito conteúdo para você. Te espero amanhã, 10h30 da manhã, com mais um programa ao vivo. Beijo e até lá.